Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do ensino religioso. Hoje é a nossa última aula sobre símbolos religiosos. Então, vamos nos preparar? Hoje, além do caderno, do lápis grafite, lápis de cor e borracha, nós também vamos precisar de canetinha, folha sulfite e uma fita adesiva ou uma cola branca. Eu vou dar um tempinho para vocês pegarem esse material. Então, agora vamos organizar o nosso caderno. Coloquem lá a data de hoje, aula 15, símbolos religiosos, ensino religioso. Eu aguardo vocês. Mas antes de começar a nossa aula de hoje, vamos ler mais uma história desse livro que vocês já conhecem? É o livro As 14 Pérolas Budistas, do Ilan Brehman e da Yunit Zimmermann. A história de hoje é A Visita de Mara. Mara é o nome do deus da mentira e da ilusão. E ele resolve fazer uma visita para Buda. Será que Buda vai receber? E o que ele está pensando com essa visita? O que ele está planejando? Vamos conferir. É na página 28. A visita de Mara. Ananda, o assistente de Buda, estava organizando a caverna em que viviam. Depois de acabar o serviço, o ajudante do ser iluminado saiu da casa, quando de repente viu Mara, o deus da mentira e da ilusão. Ele se aproximou. O braço direito de Buda detestava aquele sujeito dissimulado e rezava em silêncio para que Mara passasse reto. A reza não adiantou. Mara se aproximou e Ananda e disse com um sorriso malicioso: "Como vai, velho amigo?" "Amigo? Eu nunca fui nem jamais serei seu amigo", respondeu Ananda, bem bravo. "Bom, não me interessa o que você pensa de mim. Quero que você me anuncie para o seu mestre. Quero me encontrar com ele."
Estou com saudade do meu querido Buda. Saudade? Você o odeia. Quando soube que ele estava prestes a se iluminar embaixo da árvore Bodhi, mandou tentações e monstro para afastá-lo do caminho da verdade, respondeu furiosamente Ananda. Você está me dizendo que meu amigo Buda não me receberá? Buda não recebe pessoas mentirosas como você. Os inimigos do mestre não são bem-vindos por aqui. Que surpresa ouvir isso. Buda tem inimigos? É isso que eu entendi? Ananda ouviu essas palavras de Mara e lembrou-se de nunca ter ouvido a palavra inimigo da boca do seu amado mestre. O deus da mentira havia ganhado a primeira disputa. Você tem razão. Eu vou avisar ao meu mestre que você está aqui, disse Ananda, na esperança de que, ao ouvir o nome de Mara, Buda o mandasse embora. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Ao saber que Mara estava à porta da caverna, Buda disse: O meu antigo companheiro está aqui, que bom! Vou recebê-lo imediatamente. Ao ver Mara, Buda lhe deu um forte abraço e disse: Entre, velho companheiro, vamos tomar um chá quente na minha humilde casa. Ananda foi incumbido de preparar o chá. Enquanto fazia, pensava em pôr algum veneno na bebida de Mara. Mas essa ideia maléfica desapareceu rapidamente da sua cabeça. Os ouvidos do assistente estavam agora voltados para a conversação dos dois. Como está você, Mara? Disse Buda em tom afetuoso. Nada bem, amigo, respondeu Mara cinicamente. Me conte suas agruras, pediu Buda. Eu não aguento mais ser Mara, o deus da mentira. Sempre tenho que falar por charadas, uso a maldade o tempo todo. Isso é muito desgastante. E que mais? Perguntou o ser disperso. O pior vem agora. Eu não aguento mais meus discípulos. Eles só falam de paz espiritual, justiça social, caminho do meio, não violência. Não suporto mais essa lenga-lenga. Eu gosto do que os seus seguidores estão falando, disse Buda. Eu sei disso. Pensei mesmo em doar meus discípulos para você. A verdade é que gostaria de ser outra pessoa, repetiu Mara com um olhar assustador. Na cozinha, Ananda ouviu isso e quase derrubou o chá que acabara de fazer. Ele sabia que seu mestre tinha um coração tão puro e elevado que seria capaz de trocar de lugar com Mara. Aquele sujeito era tão vil que sabia direitinho o que estava fazendo. Ananda entrou na sala carregando uma bandeja de madeira com 2 xícaras de chá e, antes de entregá-las aos dois, ouviu a seguinte fala de Buda. Você reclama dos seus discípulos, Mara, mas não faz ideia de como é complicado ser um Buda. Não é essa maravilha que você está pensando. Meus seguidores inventam palavras que eu não disse, amarram meus ensinamentos em jaulas intransponíveis, erguem templos luxuosos em meu nome só para satisfazer o próprio olhar, esquecendo-se de compartilhar o pão com aqueles que mais necessitam. Creio que se você compreendesse o que é ser Buda, não gostaria de ser um. Mara ficou perplexo com a resposta do ser iluminado. Novamente, havia perdido a batalha. Ananda, que não conseguia se conter de tanta felicidade, ofereceu o chá para o deus da mentira e disse: Você quer uma cenoura para acompanhar a sua bebida? O deus da ilusão quase pulou no pescoço de Ananda, mas percebendo a força extraordinária de Buda, respirou fundo e disse: Obrigado, mas eu preciso ir andando. Talvez outro dia eu volte. Ao ver aquele ser insuportável deixar a caverna, Ananda abraçou Buda e disse: Pensei que dessa vez ele venceria. Buda não respondeu. Apenas pegou a mão de Ananda, deu um sorriso e tomou o chá. Gostaram da história? Mais uma para nossa coleção. Agora, nós vamos chamar quem?
a professora Macleise, para continuarmos com o nosso assunto símbolos religiosos. É com você, Macleise. Vamos relembrar o que nós fizemos na nossa última aula. Nós vimos alguns símbolos religiosos da matriz afro-brasileira. Então nós vimos os atabaques. Lembra que nós vimos até um vídeo do moço tocando lá como é que eram os sons dos atabaques? Muito bem. Nós vimos os fios de contas ou guias, né, que são chamadas dentro do candomblé e da umbanda. Nós vimos que elas podem ter cores variadas, que elas podem ser feitas de materiais diversificados, conchas, pedras podem ser usadas, né? E depende do seu cargo dentro do terreiro, é a sua guia ou o seu fio de contas. Nós vimos o Eruexim, que era um artefato da orixá Iansã. Nós vimos também o Ofá, que é o artefato do orixá Oxóssi. Vocês lembram por que era um arco e flecha? Isso, Oxóssi era um caçador. Muito bem, então ele andava com seu arco e flecha na floresta. E nós vimos a Bebé, que é da orixá Oxum, que nós vimos que é como se fosse um espelho ou um leque, né? E faz parte da história desse orixá. Muito bem, então nós já relembramos que nós vimos na aula passada, agora nós vamos começar a ver símbolos de qual matriz? Eu me lembro que eu falei na aula passada. Ai, 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 puxa na memória, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso! Hoje nós vamos conhecer símbolos religiosos indígenas e o que eles querem dizer. Muito bem, nós vamos começar por uma coisa que é muito característica dos indígenas. Olha lá, a pintura corporal. Vocês sabiam que os indígenas pintam o corpo? Quando você já foi procurar uma imagem de um indígena, normalmente ele está com o rosto, os braços, as pernas pintados. Mas por que será que eles pintam o corpo? Vamos descobrir na aula de hoje? Então vamos lá, acompanhe comigo a leitura aí. As pinturas corporais funcionam como um código social. Cada uma delas indica uma situação específica: guerra, nascimento de filhos, ritos, luto e etc. Então quer dizer que, por exemplo, as pessoas normalmente, se você já participou, se você já ouviu falar, até na televisão a gente vê, né? Quando acontece, por exemplo, de uma pessoa falecer, e aí acontece o velório, não é mesmo? Como que as pessoas se vestem normalmente no velório? Que cor? Preto. Normalmente, né, por conta de algumas regras sociais, as pessoas se vestem de preto no dia que tem algum falecimento lá no velório. Os indígenas, ao invés de utilizarem essa roupa preta, tem, por exemplo, um desenho para fazer no corpo para os dias de luto. Tem um desenho para fazer no corpo para quando nasce um bebê. Tem um desenho para fazer no corpo quando tem uma festa. Olha só, é como se essa pintura fosse a roupa do indígena. Olha só, observem aí. Vamos ver a próxima foto? Olha lá. Olha essa menina. Ela está com o rosto pintado, com vários desenhos diferentes. Vamos ler aí esse texto? Alguns povos indígenas dividem suas aldeias em duas metades. O povo xerente, que vive no norte do estado do Tocantins, é um exemplo. Eles dividem sua sociedade nas metades Sadkrã, identificada com a lua, e a metade Siptato, identificada com o sol. As pinturas também facilitam a comunicação entre os povos que não falam a mesma língua. Professora, mas como assim? Vocês sabem que os povos indígenas estão espalhados pelo Brasil inteiro. E cada povo, cada comunidade tem a sua característica. Você não vai chegar, por exemplo, no Parque do Xingu, que nós já vimos em outra aula, e todo mundo é igual. Pensa assim, é indígena, é todo mundo igual. Não, os indígenas têm as suas próprias comunidades, e nessas comunidades eles têm algumas características. Então, por exemplo, aí que nós vimos desse mesmo povo xerente, dentro do povo xerente eles têm duas divisões. Então, um para se identificar utiliza o desenho do sol, e o outro para se identificar utiliza o desenho da lua. Então, se você, por exemplo, for dessa etnia, dessa comunidade, tiver o desenho do sol, você é de uma. Se você tiver o desenho da lua, você é de outra. Olha só. E, inclusive, ajuda as comunidades indígenas que não falam a mesma língua. Professora, como não falam a mesma língua?
Pois é, eles falam os dialetos próprios, eles falam a língua guarani, falam a língua tupi. Cada comunidade tem a sua linguagem própria e às vezes eles se encontram nas festividades, como nós vimos no Quarupi, por exemplo, e quando eles se encontram, às vezes eles não falam a mesma língua, mas por conta do desenho que está no corpo, eles conseguem identificar qual é a etnia, se aquela pessoa é casada, se ela é solteira, se ela já foi alguma vez para guerrear, se ela é um caçador, se essa pessoa cozinha. Todos esses desenhos são características daquela comunidade. Olha só que interessante. Vamos ver mais um pouco? Olha lá. Olha essa menina. Que cor que está pintado o rosto dela? Vermelho. Como será que eles fazem essa tinta? Porque, se nós formos pensar, os indígenas eles moram geralmente na região de natureza. Será que eles compram tinta igual aquela que você vê lá na escola? A tinta guache? Não, 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 não. Eu vou contar para vocês como é que eles têm essa tinta, mas não é agora. Observem aí o texto. Os indígenas não se pintam aleatoriamente, mas usam motivos baseados na natureza. Padrões como a espinha de peixe, a casca de jabuti, o rastro da cobra, do veado e da onça são comuns entre muitos povos. Então lembra o que eu falei, né? Que eles pintam os seus corpos conforme a comunidade. Mas alguns desenhos são comuns a todos. Por exemplo, a cobra é uma coisa comum lá na mata. Então todas as etnias têm um desenho de cobra. O peixe é uma coisa que a gente já viu que os indígenas consomem bastante também. Todas as etnias têm um desenho de peixe. E alguns têm diferença entre um e outro. Mas, professora, você falando assim, é meio difícil de imaginar como é que é. Aí, para ajudar vocês, eu separei um vídeo. Na verdade, é uma reportagem que passou há algum tempo atrás, falando um pouco dessa pintura indígena. E aí tem até uma senhora indígena que vai explicar um pouco para vocês como é que funcionam essas pinturas. Prestem atenção aí. A arte da pintura no corpo acompanha os indígenas há décadas, desde a antiguidade, que eles fazem, enfim, desenham nos seus corpos, né, pinturas, enfim, tatuagens, feita com tinta natural realmente que eles tiram aqui da onde eles vivem. Por exemplo, essa que ela está desenhando agora no meu braço, né, o significado dela é cobra. Ela fez uma outra também no meu braço que significa guerreiro. Enfim, cada uma dessas pinturas que eles fazem, realizam no corpo, cada uma delas tem um significado. A pintura corporal é uma manifestação cultural presente em várias sociedades, como os indígenas, por meio da maquiagem e da tatuagem. Os índios utilizam a pintura corporal como meio de expressão, ligado aos diversos manifestos culturais de sua sociedade. Isso já vem de gerações a gerações, né? Aí vai indo. Então, essa nossa pintura, ela é muito significante para nós, né? Aí relembra os tempos antigos, né? Que viviam, né? Pintado, do jeito deles viver, né? Então, hoje a gente ainda continua ainda mantendo essa cultura nossa, né? De viver pintado, de viver do jeito que nós somos, né? Do jeito que antes passados viveram, nós estamos vivendo ainda. Nós ainda continua, né? Tendo essas pinturas ainda, que para nós é muito significante isso. Essa do rosto, senhora, por exemplo, o que significa essa do rosto da senhora? Essa do rosto, ela já vem antes, né? Isso é bem antigo mesmo, né? Ela significa assim, quando a gente vai indo para uma festa, né? Quando você vai a passeio, antes eles enfeitavam tudo para eles ir para outras malocas, né? Para eles ir para festa, festejar com outros povos. Aí então até hoje a gente ainda continua. Como agora teve essa conferência, né? E nós estamos com a nossa pintura do nosso antepassado. Para cada evento há uma pintura específica: luta, caça, casamento, morte. Para cada parte do corpo tem uma pintura. Umas são específicas para as pernas, outras nos braços, costas e rosto. Essa daqui, essa pintura aqui é da etnia Macurape. Aí nós usa, né? Que aqui são 9 etnias, então nós usa os Macurape, usa o do Aruá usa
dos Macuraip, e assim fica, né? Que a gente vive tudo junto aqui. As pinturas são parte importante da cultura indígena. Eles se pintam para festejar, para protestar, para se despedir, agradecer, cultuar, guerrear, enterrar seus mortos e para várias outras coisas de suas vidas. As pinturas duram apenas alguns dias. Esse daqui é de festa, né? Que nós estamos hoje festejando. Aí então significa que eu tô na festa. Então é isso. Essas pinturas duram quantos dias mais ou menos? De 10 a 15. 10 a 15 dias. 10 a 15 dias dura essas pinturas. Entre os indígenas também acontecem escolhas pessoais nas pinturas, mas sempre estão ligadas a acontecimentos sociais. É a forma de dizer o que estão sentindo ou que estão comemorando. A tinta é feita com produtos naturais. E elas são feitas com o quê? Com uma fruta que chama ginipapo. Ela é bem conhecida em todo lugar, né? Esse trabalho, pelo que eu vi que vocês fazem no corpo, ele é artesanal. Vocês fazem com o dedo, enfim, né? É tudo ali feito artesanal. Então, ela é feita, a gente pega um palito, né? Pode ser de dente ou de palha, mesmo que a gente usa mais é o palitinho de palha. Aí a gente faz o palito e enrola o algodão e vai molhando e passando, pintando no corpo inteiro. Conseguiram perceber por que eles fazem esses desenhos? Olha só, essa senhora que apareceu aí no vídeo, inclusive mostrou que eles fazem desenho na parte da perna, fazem no rosto, fazem no braço e que eles pegam a tinta da natureza. Daqui a pouco eu vou perguntar, porque falou no vídeo aí de onde que eles tiram essa tinta. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos de desenhos que os indígenas utilizam. Olha aí, esse primeiro aí tá aparecendo adorno infantil. Então esse desenho aí é usado por quem? Por crianças. Tem um outro aí, pintura para a perna, festa onde todos dançam. Então, se for uma festa onde todos dançam, as pessoas vão estar com esse desenho na perna. Pintura de jabuti, que é para mulheres solteiras sem filhos. Então, se uma mulher chegar com esse desenho, já sabe que ela é uma moça solteira. Ali tem um que significa saúde e o outro é uma pintura para o dia de casamento. Olha só, todas essas pinturas são utilizadas pelos indígenas e são características desse povo. Vamos ver então como é que eles fazem essa tinta? Vamos ver? Olha lá. Normalmente os materiais utilizados são tintas extraídas de alimentos, como o urucum, que produz o vermelho, o genipapo, do qual se adquire uma coloração azul marinho quase preto, o pó do carvão, que é utilizado no corpo sobre uma camada de suco de pau de leite, que é a seiva da árvore do amapazeiro. Você já comeu genipapo? Não? Mas genipapo é uma coisa tão comum? Não é não. Genipapo é uma fruta muito característica lá da região da Amazônia. Olhem aí essa foto que eu trouxe para vocês. Nessa foto que tem duas pessoas segurando o genipapo, foi um dia que eu levei na escola para as crianças conhecerem o genipapo. Olha só, o genipapo é preto por dentro. Vocês já comeram uma fruta preta? Não deve dar uma coisa assim meio estranha? Sabe que quando eu mostrei para os meus alunos, eles olharam e falaram assim, prof, mas isso é de comer? É de comer, gente? E eu fui pesquisar como é que eles comem. Normalmente eles não comem assim, só abre quando a gente come maçã, por exemplo. Pega a maçã e morde. Não. Esse genipapo, normalmente eles fazem um tipo de doce ou fazem cozido, né, com tempero. Mas eles comem sim. E aí do lado tem uma imagem do fruto e da flor do genipapo. Olha que bonito. Então eles utilizam o genipapo, eles pegam a sementinha, pegam ali a polpa e fazem lá uma maçaroquinha que sai essa tinta preta que eles usam nas pinturas corporais. E se vocês viram no vídeo que inclusive essa pintura dura mais de 15 dias? Vocês já foram para a praia e fizeram tatuagem de rena? Quem já fez? A rena é um tipo de tinta natural também, você sabia? Por isso que ela sai da pele, não é aquela tatuagem que as pessoas fazem e não sai mais, né? Então, essa tinta do genipapo dura mais ou menos como a tinta de rena lá da praia. Conforme você vai lavando, ela vai saindo. Mas falaram lá no nosso texto, nós vimos, e no vídeo, que são usadas outras coisas. Por exemplo, eu perguntei para vocês como é que aparecia aquele vermelho no rosto da menina. Sabem como? Olha aí, o urucum. O urucum é mais comum do que você pensa.
Pergunta para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para quem estiver perto de você, até para o seu pai, para o seu avô, se eles já ouviram falar em coloral. Coloral é a mesma coisa que o urucum. É essa sementinha vermelha aí. Estão vendo até que na foto a moça passou o dedo ali, até saiu a tinta. Ele é muito forte. Então as pessoas utilizam muito na culinária, sabe? Para ficar vermelho o molho, assim, sabe quando faz macarrão e faz aquele molho ficar bem vermelhinho? Então, o urucum é utilizado na culinária. A gente pode comer essa frutinha aí, essa sementinha. E do lado tem a imagem da seiva do amapazeiro, que estava escrito lá que era o leite, né? Eles falam que é um leite porque ela tem essa cor branca, mas é a seiva da árvore. Já ouviram falar nisso? É como se quando cortasse a árvore saísse esse líquido, e esse líquido é meio pegajoso, e aí eles retiram esse líquido da árvore, passam no corpo para poder grudar o carvão. Sabe o carvão que o papai usa lá no churrasco, que o vovô usa no churrasco? Então, tem lá também na floresta. E aí eles passam esse leite no corpo para poder grudar o carvão e ficar bem legal as pinturas. Mas nós falamos tanto em pinturas, pintar o corpo. Eu não vou pedir para vocês pintarem o corpo, né, galera? Porque não sei se vocês vão conseguir pintar sozinho. Eu não consigo pintar sozinho, acho que só a mão. Então, o que eu vou propor para nós hoje? Olha aí a nossa atividade. Eu vou propor para que nós façamos um bracelete. Olha lá. Por que eu pedi a folha sulfite? Nós vamos pegar a folha sulfite e vamos fazer uma tira. Aí você vai medir o tamanho do seu braço, né? Se é menor ou é maior. E aí, por exemplo, eu vou medir o meu aqui. Olha lá. Vai caber certinho. Ó, vou poder usar meu bracelete. E aí, lembra que nós vimos que as comunidades indígenas, algumas pessoas fazem o seu próprio desenho, inventam, né? Sempre inspirado na natureza. E outras pessoas fazem os desenhos que já estão ali para a comunidade. Então eu trouxe aí para vocês, para ficar na tela um pouco depois, né? Alguns desenhos que vocês podem pensar, né? Se você não quiser fazer o seu mesmo, você pode copiar. Ou então você pode criar o seu, como eu vou fazer agora. Vou sentar aqui para mostrar para vocês. Então olha só, vocês vão ter aí depois um tempinho que vocês podem escolher um desses desenhos, mas eu vou fazer um aqui para vocês terem uma ideia. Então eu vou criar o meu próprio grafismo, sabe que é chamado grafismo? Essa pintura que é feita no corpo dos indígenas. Então eu vou fazer um aqui, lembrando uma montanha. Esse vai ser a minha pintura corporal. Você pode criar a sua. Pode ser uma montanha, como pode ser dentes de um jacaré, olha só! Mas a minha é montanha, então eu vou fazer aqui verde. Você pode pintar, inclusive, o seu com um lápis de cor que tá aqui. Você pode enfeitar bem lindo o seu bracelete de pintura corporal indígena. Eu vou fazer até umas florzinhas aqui, porque afinal de contas é o meu bracelete. Você pode criar o seu e você pode copiar também os desenhos que eu vou deixar aí na tela para vocês. Não precisa ficar desesperado, né? Eu vou dar um tempo legal para vocês fazerem o desenho. Vou colocar aqui umas pintinhas azuis, porque o bracelete é meu e eu faço o que eu quiser. Então, o meu bracelete ficou pronto. Eu pedi para vocês pegarem um durex ou uma cola. Se não tiver, a gente dá um jeito depois. Aqui eu peguei uma fita crepe. Coloquei aqui na ponta, olha lá. E vou colocar ou aqui no meu braço. Vamos ver se eu consigo pôr sozinho. Consegui, olha lá. Olha que legal! Esse é meu bracelete. Eu posso colocar aqui também como uma pulseira. E você pode fazer só um? Não, gente, faz um monte. Pode pôr na perna, pode pôr em vários lugares. Ó, vou colocar como uma pulseira, vai ficar bem grandão. Vamos deixar ele menor. Meu braço é pequeno, igual de vocês. Olha lá. Gostaram? Ficou legal, não ficou? Então agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem o de vocês. Pode ser colorido, pode ser preto, pode ser da cor que você quiser. Olha aí na tela, eu já volto.
E aí, conseguiram terminar o bracelete, a pulseira? Se não conseguiu, calma, depois você termina. Agora nós vamos conhecer outro símbolo religioso para os indígenas. Esse é o filtro dos sonhos. Você já deve ter visto isso na feirinha, já deve ter visto na casa dos amigos, já deve ter visto na TV, já deve ter visto até tatuagem, as pessoas desenham muito o filtro dos sonhos. Mas você sabe por quê que ele tem esse nome? Sabe que o filtro dos sonhos não é característico dos indígenas do nosso país. O filtro dos sonhos é dos indígenas lá dos Estados Unidos. Sabia disso? De uma comunidade que chama Ojibwa. Sabe que os indígenas norte-americanos contam a história do filtro dos sonhos há muitos anos. Você quer ouvir a história do filtro dos sonhos? Então eu vou contar para você. Eu até trouxe um filtro dos sonhos aqui. Conta o mito do filtro dos sonhos, que o pajé estava muito preocupado, porque a comunidade vinha todos os dias pedir algum conselho. E dizia assim: as crianças estão tendo muito pesadelos, e é através dos sonhos que nós descobrimos as coisas que vão acontecer. E as crianças estão reclamando que só vêm pensamentos ruins, pesadelos e energias negativas. E o pajé não sabia mais o que fazer. Quando ele pensou, ele não sabia o que ele poderia fazer, ele subiu o alto da montanha para pensar no que ele poderia propor para acabar com os pesadelos das crianças. Quando o pajé chegou lá, sentou e estava pensando, o grande espírito da aranha chegou perto do pajé e perguntou: o que está acontecendo, querido pajé? Sabe que naquele tempo era até possível conversar com as aranhas? O espírito da aranha queria saber o que estava acontecendo, que o pajé estava tão preocupado. E ele disse que estava preocupado com os sonhos, com as energias que estavam entrando na sua comunidade. E o grande espírito da aranha disse que ia ensinar para ele um objeto que poderia filtrar esses sonhos. A grande aranha pediu para que o pajé pegasse um círculo para que ela mostrasse como era para ele fazer o filtro dos sonhos. Ele pegou esse grande círculo de madeira e a aranha começou a passar de lá para cá, de cá para lá, e teceu a sua teia, deixando sempre no meio um espaço. Mas por que será? O grande espírito da aranha explicou para o pajé que esse objeto deveria ser colocado nas janelas ou na entrada das casas, para que à noite, que é o horário que ficam espalhadas as energias, que quando a energia ruim passasse por essa teia, ela ficasse presa aqui e pudesse passar por dentro só as energias boas e os sonhos bons. E foi assim que o pajé fez. Ele desceu até a sua comunidade, ensinou a todas as famílias a fazerem o filtro dos sonhos. E no outro dia, as pessoas contaram que tinha mais um segredo. À noite, as energias ruins vinham até a teia e ficavam presas aqui. Mas se ficavam presas, elas estavam ali, ainda não estavam? Pois é, a grande aranha ensinou para o pajé que de manhã, quando o sol bate na teia, as energias ruins vão embora e fica só os sonhos e as energias boas. Esses enfeites aqui são para lembrar, quando o ar passa por aqui, que nós precisamos do ar o tempo inteiro. E eles utilizam muitas vezes penas de coruja por causa da sua sabedoria. Agora você já sabe por que esse objeto tem esse nome e o que é que aconteceu. Você tem um filtro dos sonhos no seu quarto? Você sabia que ele servia para isso? Então agora você já sabe que os sonhos ruins ficam lá no filtro dos sonhos e de manhã eles vão embora, os sonhos ruins. Gostaram de conhecer o filtro dos sonhos, que é um símbolo religioso para os indígenas? Muito bem! Agora vamos conhecer o nosso último símbolo religioso da matriz indígena? Olhem lá, esse é o pitanguá. Nossa, professora, parece um cachimbo? Sim, é um tipo de cachimbo. Eu até trouxe um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é feito de um tronco de árvore. Para os indígenas, esse cachimbo tem um significado bem especial. Vamos ler aí no texto? O pitanguá, guarani do litoral paranaense. O pitanguá é um objeto muito importante para os guarani. É um cachimbo muito utilizado na Opã,
pois a fumaça que provém das ervas é um modo de comunicação dos Guarani com as divindades. Além disso, ele é usado também em outros contextos, por exemplo, quando se quer fortalecer, curar ou proteger algo ou alguém de agressões de outros seres ou pessoas. Essa técnica realizada com o petinguá é chamada pelos Imbiá-Guarani de moatashi, esfumaçar. Professora, eu já vi isso em outro lugar. Sim, outras religiões também fazem esse ritual de fazer fumaça. Os indígenas colocam as ervas aqui, acendem e assopram. Quando eles assopram, aquela fumaça que sai aqui pelo pitanguá, que sai pelo pitanguá, para eles tem o poder de curar, tem o poder de trazer os espíritos, assim como na Umbanda existe a defumação, assim como os incensos nas religiões de matriz oriental, já viram que acendem incensos lá para fazer as suas meditações. Existe também dentro da Igreja Católica os incensários, que eles utilizam também para fazer a mesma coisa. Eles acreditam que aquela fumaça que está passando por ali tem um poder de cura, um poder de fortalecimento. Muito bem. Gostaram de conhecer hoje os nossos símbolos religiosos da matriz indígena? Gostaram? Gostaram de fazer a pintura? Fizeram o seu bracelete? Muito bem, fizeram um bracelete, conheceram o filtro dos sonhos, que é uma coisa muito legal que vocês acho que não sabiam para que servia, e conhecemos o pitanguá, que é um tipo de cachimbo utilizado pelos indígenas. A nossa aula de hoje fica por aqui. Vamos colocar o nosso emoji, né, pessoal? Que é a nossa finalização. Não esqueçam, lavem as mãozinhas, usem a máscara e, se puder, fica em casa, tá bom? Vamos dar aquele abraço bem apertado? Vamos lá? Eu gosto de dar abraço assim, ó. Estico o braço. Imagina que tem uma pessoa. Imagina que sou eu. Vamos lá. Imagina que eu vou te dar um abraço agora. Abraça, 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 abraça. Aperta, 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 aperta. Ai, que abraço gostoso. Você tá cheiroso? Tomou banho? Ah, que coisa boa. A gente se vê na próxima aula, pessoal. Beijo estalado. Até lá.